Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje faremos a correção do nosso querido mapa da mina número 1 de física. É isso aí, nós faremos a correção desses 7 exercícios e que vai ajudar vocês a esclarecerem essas dúvidas todas que talvez ainda tenham sobre a nossa querida termologia. Ainda tem muita coisa para fazer, muita aula para ter ainda de termologia, mas com certeza esse primeiro contato nosso com o livro, com os exercícios, vai ser muito importante e mais importante ainda a correção desses exercícios, tá certo? Então venham comigo e vamos para a correção do primeiro mapa da mina de física. É isso aí, bora lá! E no primeiro exercício, a pergunta é para a gente identificar o tipo de transmissão de calor envolvido em cada uma das situações que ele coloca. Legal? Beleza. A primeira situação, a situação A, é a situação de uma pessoa se aquecendo na fogueira. Legal. O cara não tem que necessariamente, aliás, ele não pode ficar encostado na lenha queimando ou muito menos na chama. Ele tem que guardar uma certa distância, pois o calor vai ser transmitido para ele através do que mesmo? Da radiação. Isso aí, radiação, legal? Esse é o principal método do item A. Porém, o que acontece? Esses raios infravermelho que saem da lareira também aquecem o chão, aquecem eventualmente o tapete, a cadeira, o sofá que o indivíduo esteja sentado, aquece o ar. E aí a gente tem a presença de outros dois métodos de propagação ou de condução de calor, de transmissão de calor. A gente também tem secundariamente a condução. Então o chão está quente, os móveis estão quentes e a pessoa que está sentada nesses móveis ou no chão está recebendo esse calor também por esse contato físico entre o objeto, o chão, o móvel e o seu corpo. Então a condução. E também a gente tem a convecção. O ar quente está fluindo pelo ambiente e também propagando ou transmitindo calor para o indivíduo, tá certo? Legal, então esses 3 métodos estão presentes, embora principalmente o que a gente tenha é a radiação aí nesse processo todo, beleza? Excelente. Aí a gente tem o item B. No item B, o cara diz pra gente, efeito estufa. Bom, você que leu o livro e já teve as aulas de ciências e geografia, já aprendeu que o efeito estufa é quando a radiação solar fica presa pela atmosfera terrestre, né? Ainda bem que a gente tem o efeito estufa na Terra, por isso as temperaturas se mantêm com pequena variação comparada a outros planetas que não possuem esse fenômeno. O problema é o excesso de gases estufas na atmosfera, o que pode vir a gerar um sobreaquecimento fora do normal. Mas, em linhas gerais, os raios solares penetram na Terra e no momento em que são refletidos, onde parte deles é refletido e volta para o espaço, são presos, aprisionados na nossa atmosfera e gerando esse aquecimento no nosso planeta, tá certo? E aí então a gente vai ter a presença, já que estamos falando de raios solares e infravermelho, do método de transmissão chamado radiação. Para o item B, então, radiação. Legal? Raios solares aprisionados na atmosfera e no planeta Terra. Muito bem, no item C a gente vai ter a brisa marítima. Isso, para quem também leu o livro e já estudou em geografia e já viu isso em ciências também, vai perceber que de dia, por uma diferença de temperatura entre mar e continente, a brisa sopra do mar para o continente, e à noite essa diferença de temperatura se inverte e a brisa sopra do continente para o mar, ou seja, a movimentação de massas gasosas de zona quente para frio, do frio para o quente, enfim, o que a gente vai ter é movimentação de gases em temperaturas diferentes e densidades diferentes, portanto nós vamos ter a convecção nesse exemplo. No item D, a gente tem garrafa de suco na geladeira.
Legal. Vamos lembrar que a geladeira ela é um ladrão, né? Um ladrão, ela rouba calor dos alimentos e sucos, etc., que são colocados ali. Como? Você tem as prateleiras que estão frias e você tem ar frio se movimentando na geladeira. Então, prateleiras frias e ar frio. Em se tratando do contato entre suco e prateleira, nós vamos ter a condução. Contato direto entre dois sólidos, e aí então nós vamos ter a condução. Em se tratando do ar frio que se locomove ali pela geladeira, nós vamos ter a convecção. Ar frio se movimentando e roubando o calor dos alimentos e o contato direto entre prateleira e... E no item E, finalmente, nós temos derretimento das geleiras polares. Aqui, novamente, nós vamos ter os 3 métodos de propagação. Então, são os raios solares, portanto, radiação, aquecendo as geleiras. Você tem zonas das geleiras, que são sólidas, né? Mais quente e menos quente, uma diferença de temperatura, onde, portanto, dentro da própria geleira, dentro do próprio gelo, a gente tem a condução, partículas agitadas, vibrando e batendo uma sobre a outra, e essas geleiras normalmente estão conectadas, estão próximas a líquidos, a água propriamente dita, né? E, portanto, se a gente tem fluidos, água, líquidos ou gases, a gente também tem presente a convecção. Então, esses 3 métodos de transmissão de calor também estão presentes. Legal! Na questão número 2, o que a gente tem? O cara diz pra gente que tem um atacante cafuné que foi para jogar em Dadunsk e a temperatura média ali é de 41 o que, galera? A temperatura média é de 41 o que? Fahrenheit, né? E aí ele quer saber se o cafuné tem que levar roupas para frio ou para calor e justifique. Na verdade, a questão está pedindo para a gente transformar a temperatura em Fahrenheit para a temperatura em Celsius. E aí a gente tem uma formulinha para fazer isso, né? A gente tem ali a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 1,8. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa temperatura dos 41 Fahrenheit e substituir aqui. Legal? E aí fazer a continha. Fica como isso? Ó, temperatura em Celsius ficou 41 menos 32 sobre 1,8. 41 menos 32, isso vai dar 9. 9 dividido por 1,8 vai dar isso aí, temperatura em Celsius de 5 graus. O que quer dizer que para os nossos padrões, aliás, acho que para os padrões de qualquer país, né, a gente vai ter que levar, o cafuné vai ter que levar roupas de frio, pois 5 graus tá frio, né? Legal? Então, transformação de unidades de temperatura. Beleza? Cuidado com as contas, né? Primeiro faz essa subtração e depois divide. Legal. E aí a gente chega numa questão que a gente nada trabalhou ainda em aula. A gente vai trabalhar mais, fiquem tranquilos. Até para a prova a gente não vai trabalhar essas fórmulas, mas de qualquer forma vamos ter o primeiro contato. Qual é a quantidade de calor necessária para a fusão de 100 gramas? A gente tem uma massa de 100 gramas de mercúrio. Qual é o calor necessário para a gente ter a fusão, o derretimento de 100 gramas de mercúrio? E aí ele deu o calor latente, a característica específica do mercúrio para a gente fazer o mercúrio mudar de estado físico. 2,8 calorias por grama. Não parece um 8 isso aqui, vou melhorar. Peraí. 2,8 calorias por grama. Legal?
Joia, o que a gente tem que fazer? Quem leu o livro viu uma formulinha que ajuda a gente a calcular essas quantidades de calor, que é o quê? O calor, a quantidade de calor, ela é dada pela massa da amostra vezes o seu calor latente. Então, o calor latente de fusão do mercúrio é 2,8 calorias para grama. Veja que as unidades estão coerentes, grama com grama. O que a gente tem que fazer é simplesmente substituir. Então, nós vamos ter os 100 gramas vezes o 2,8, o que vai dar 280 o quê? Se é calor, 280 calorias. Legal? Então, essa formulinha em vermelho é a formulinha para calcular a quantidade de calor nas mudanças de estado físico. Nós vamos aprofundar mais nisso um pouquinho mais para frente. Beleza? E aí a gente chega no exercício número 5, que também fala de uma formulinha. Olha lá, durante o dia a temperatura na cidade variou entre 15 graus e 35 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor absorvida para 1 kg de ar nesse processo? Dado que 1 kg são 1000 gramas, o que não precisa, vocês já sabem, e o calor específico do ar 0,24 calorias por grama por grau Celsius. Legal. A gente tem uma série de dados aqui e eu vou começar, na verdade, olhando para a fórmula, né? Calor é a massa da amostra vezes o seu calor específico vezes a variação da temperatura que ocorreu. Legal? Vezes a variação da temperatura que ocorreu. Veja que o que a gente tem como pergunta, é isso daqui, né? Ele quer calor. Aqui ele deu uma massa de 1 kg, o que a gente vai, na verdade, usar em gramas. Ele deu pra gente o calor específico, uma característica do material, cada material tem seu calor específico, e ele diz a facilidade ou a dificuldade que a gente tem em mudar a temperatura de um material. No fundo, o calor específico diz isso, a gente vai aprofundar um pouco depois. E aí ele deu o delta da temperatura. Sempre que a gente fala delta, variação da temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Então é isso que a gente tem. E a gente tem essas temperaturas aqui. Veja, ele deu pra gente que a temperatura ela variou entre 15 e 35 graus. Então, 35 menos 15, a temperatura ao longo do dia variou em 20 graus. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores todos, os 1000 gramas, os 0,24 caloria por grama por grau Celsius, e esses 20 graus Celsius, e vamos multiplicar todos para achar o calor, beleza ou não? Ou seja, nós vamos ter isso aqui, ó. Quantidade de calor vão ser os 1000 gramas, vezes o 0,24, que é a característica do ar, vezes a diferença de temperatura, que foi de 20 graus Celsius, 35 e 15, né? O que vai dar pra gente uma quantidade de calor de 4.800 o quê? Se nós estamos falando de calor, aqui estava em caloria, também nós vamos ter caloria. Legal? Então, dependendo das unidades, da unidade que a gente tiver de calor específico, pode ser caloria, quilocaloria, joule, a gente vai ter a continha saindo aqui na unidade. Como o calor específico foi dado em calorias, a quantidade de calor também vai estar em caloria. Legal? Então, resposta final, 4.800 calorias. Beleza? Aí a gente vai para a questão número 8. Legal, essa daqui é bacana, essa questão, a gente viu no laboratório inclusive, né? Explique o que acontece com a densidade do ar aquecido no interior de um balão em relação ao ar externo, ao ar lá fora, que está mais frio. Qual é a forma de propagação de calor no interior do balão e que o faz subir? Vamos lá? Vamos lembrar? O que a gente conversou? Quando aumenta a temperatura de um meio, de um material, aumentam-se a agitação, os choques entre as partículas, né? Partículas se agitam mais, se chocam mais e se afastam mais, se distanciam. Esse distanciamento faz aumentar o que mesmo? Isso, o volume.
O volume aumenta ao aumentar a temperatura. Lembrando que densidade é massa sobre volume, a massa fica igual quando esquenta ou esfria, porém o volume altera. Ao aumentar a temperatura e o volume subir, o que vai acontecer? Se o denominador da nossa conta está subindo, o resultado vai cair. Ou seja, o que se espera quando se esquenta é, ao aumentar o volume, a densidade vai cair. Por isso, por ser menos denso, que o ar quente sobe. Por ser mais denso, o ar frio desce. E a gente chama isso de quê? De convecção. Convecção. Você vê que é uma relação grande entre o que a gente viu em química, que é densidade, e o que a gente está vendo em física, que é termologia. Por ficar mais quente, moléculas mais afastadas e aumentar o volume, a densidade cai, gerando o que a gente chamou de correntes de convecção. Ar mais quente sobe, ar frio desce e criam-se as correntes de convecção, pois há uma relação grande entre temperatura, volume e densidade. Legal? O balão quente sobe porque o ar quente é menos denso, criando correntes de convecção dentro ali do balão. Beleza? Aí a gente vai para a questão número 10. Estamos terminando a nossa correção aí, hein, galera? Vamos lá. Questão número 10. Por que os aparelhos de ar-condicionado geralmente são colocados em locais mais altos? Haveria algum problema se fossem colocados próximos ao chão? Legal. Então a gente tem uma parede aqui e aí a gente tem um splitzinho do ar-condicionado, legal? Na parte superior. O que acontece? Ele vai jogar ar frio, não é? Ar-condicionado jogando ar frio. Esse ar frio que sai do ar, qual é a tendência? A descer. O ar frio, né? O ar que tem uma temperatura mais baixa vai ter uma densidade maior, não é? Temperatura mais baixa significa uma densidade maior. Vamos fazer bonitinho aqui, né? Ó, temperatura mais baixa, o material é mais denso, portanto ele desce. Legal? Então, ao colocar o ar condicionado em cima, o ar frio vai descer e vai resfriar mais homogeneamente o ambiente. Qual seria o problema se a gente tivesse o ar condicionado embaixo? O que acontece? O que pode acontecer? Um cara mais desavisado ou desatento que não ajustasse as aletas, poderia jogar ar frio aqui para baixo e aqui, o ar frio aqui para baixo vai ficar aqui embaixo. Então aqui ficaria quente, aqui em cima ficaria quente e aqui extremamente frio. Beleza? O que o cara deveria fazer? Se o ar-condicionado está aqui embaixo, ele tem que colocar aquelas aletinhas que ficam aqui para cima. E aí a gente joga um pouquinho do ar frio para cima, que depois tende a voltar, né? Esse seria um inconveniente. E finalizando a nossa atividade, a gente tem o exercício número 11, isso aí. Um turista viajou para Gramado, na Serra Gaúcha. Ele saiu do Rio de Janeiro sem casaco, quando os termômetros estavam a 39 graus. Legal, é quente, né? Legal, mas lembrando que a nossa temperatura corporal é 36,5, 37, beleza? Jóia. Aí o cara foi lá para Gramado, beleza. E os termômetros lá registraram 19 graus Celsius. Beleza? Show. Legal. Então o cara foi para um lugar mais frio. Podemos afirmar o que determina o fluxo de calor entre dois ou mais corpos. Lembrando, calor é energia térmica trocada, né? O que determina a troca de calor desse indivíduo com esse ambiente ou desse indivíduo com esse ambiente? Ou melhor, o que determina a troca de calor entre quaisquer corpos? Isso, é isso aí. Se você colocou que o que determina é a diferença de temperatura, é o delta que é a diferença, temperatura, você acertou. Só vai haver troca de calor se houver diferenças de temperatura entre os corpos. Legal? E aí,
a energia flui do corpo mais, o quê? Do corpo mais, não é isso? Do corpo mais quente para o corpo mais, isso, galera, frio. Quando tem diferença de temperatura, a energia vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, legal? Até que isso daqui atinja o equilíbrio térmico. E aí a troca de calor cessa. Não é isso? Beleza. Voltando para o exercício. Voltando para o exercício, a gente vai ter o seguinte. Diferença de temperatura é o que identifica, é o que propicia a troca de calor, o fluxo de calor. E podemos afirmar que no momento do desembarque o fluxo de calor era maior do corpo do turista com o meio externo? Claro, olha só. Se a gente pegar esse indivíduo aqui, ó, temperatura de 36 graus, 37 graus, na superfície 30 graus, a diferença de temperatura entre esse cara e 39 graus não é tão grande quanto a diferença de temperatura desse cara com 19 graus. Ou seja, pegando esse carinha aqui e o ambiente que ele está, a diferença de temperatura entre eles é maior do que ele estava. Entre 39 e a sua temperatura corporal e entre 19 e a sua temperatura corporal, 19 é mais diferente, é uma distância maior. E aí, quanto mais diferentes forem as temperaturas, maior é o fluxo de calor. Não sei se vocês se recordam, mas a gente falou o seguinte, mais troca calor quando, o quê? Mais troca calor quando mais diferença de temperatura, diferença de T. Quanto mais diferentes forem as temperaturas, mais troca calor. Quanto mais tempo de contato, mais troca calor. Quanto mais superfície de contato, mais troca calor. Legal? Então sim, o cara vai trocar mais calor a 19 graus. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E é isso aí, hein? Vamos mergulhar cada vez mais nesse fantástico e incrível mundo da física. Beleza? Um abração e tchau!